No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os principais motivos ou os motivos mais comuns que são percebidos, que levam um casal a se separar. E aonde esses motivos são percebidos? Aqui, nos consultórios e nas pesquisas que são feitas com casais. Então, vamos pensar um pouco sobre esses motivos. Vamos a eles. O afastamento um do outro é um dos principais motivos que levam um casal a se separar. Isso é frequente em casais que se casam muito jovens, em que, quando eram jovens, tinham determinados valores, determinados princípios, determinados planos, objetivos para a vida, né? E que ao longo do tempo vão se transformando, cada um vai se transformando e aí vai se distanciando do outro. De repente, esses valores não batem mais, esses objetivos não batem mais também e há um grande distanciamento, essas pessoas se transformam. Isso é um dos motivos que pode levar um casal a se separar. A falta de sexo também é um motivo. Então, muitas vezes o casal ele já tinha dificuldades em relação a isso, ao sexo, porque não tinha muita intimidade, porque um não sabia o que o outro gostava, porque não se conheciam muito bem nessa área. Ou acontece também do casal ir se afastando, que é o que a gente falou no item anterior, e o sexo vai sendo perdido. Então, a falta dessa conexão também é um motivo de afastamento do casal e de desinteresse. A falta de confiança no outro também é um motivo muito importante e que pode acontecer independentemente de ter havido uma traição. Muitas vezes uma pessoa tem um histórico de insegurança na vida por conta de traições e que não tem a ver com aquela relação que ela está vivendo e ela traz esse histórico para essa nova relação, para o casamento. E essa insegurança vai sendo refletida ali na relação do casal de modo a distanciar os dois, porque alguém passa a ser investigado, porque sempre há uma dúvida, porque há a perda da liberdade, e isso pode ser bastante prejudicial ao casal. Um outro fator importante é quando alguém se sente negligenciado na relação. Ou seja, quando fica se sentindo em último plano na relação. Seja porque o trabalho do outro é mais importante, porque a família de origem do outro é mais importante, porque os filhos são mais importantes. Então aquela pessoa, ela se sente em último plano, se sente fora, se sente excluída. E isso pode também gerar uma separação. A não aceitação das diferenças. Isso a gente tratou em um vídeo que a gente falava, inclusive, sobre as relações fusionais. A não aceitação das diferenças, você não compreender as necessidades do outro, os valores do outro, enfim, o que o outro é diferente de você, pode levar a um afastamento grande. O desejo de que o outro seja igual ou de que se transforme para que seja igual a você pode gerar um afastamento grande, porque esse outro ele fica sendo anulado na relação. E isso também pode ser muito maléfico para o casamento. Quando há falta de apoio a alguém, isso também pode ser bastante prejudicial. E aí eu estou falando de falta de apoio a momentos difíceis e a momentos importantes. Então, por exemplo, alguém que é promovido, que está numa dinâmica aí de trabalho de sucesso, numa carreira de sucesso, a outra pessoa não está, e aí não consegue experimentar e comemorar essa conquista com o outro. Então o outro fica se sentindo muito só nessa conquista. Não há uma parceria. Uma outra situação, há uma morte ou uma perda muito importante para alguém do casal e a outra pessoa também não consegue acolher, ficar junto, dar a atenção necessária para aquela pessoa também pode ficar muito magoada e isso ser um trauma ali para a relação. A falta de planos em comum, isso é algo também bem importante. Muitas vezes o casal ele vai se distanciando em termos de planos. Então, havia um plano de ter filho inicialmente e aí esse plano é transformado por uma das pessoas. Então, a pessoa ao longo do tempo passa a não querer mais ter filhos, mas a outra pessoa continua querendo ter. Ou tem-se o plano de morar fora e aí, de repente, há uma mudança aí e uma pessoa não tem mais esse plano. Então,
Então, o não ter planos em comum, o não conseguir fazer planos importantes em comum, pode também gerar o distanciamento. Uma coisa que eu percebo aqui no consultório que também pode gerar muitos conflitos para o casal é o momento em que eles têm um filho e que eles passam a ter que decidir juntos sobre a educação dessas crianças. Então, um filho, ele traz uma necessidade de mistura do casal, de mistura das histórias individuais, de mistura da educação de que cada um teve. Então, ele traz a necessidade de um alinhamento para que as decisões sobre aquele filho sejam conjuntas. E isso, muitas vezes, não acontece. Cada um quer de um jeito, quer um tipo de escola, tem um tipo de valor. E aí, isso quando acontece, né, dessa forma, pode gerar muitas brigas para o casal, muitos desentendimentos. Então, o ter esse alinhamento é algo bastante importante para que esse casal permaneça unido. A dificuldade de comunicação. Essa é uma das principais coisas que eu percebo aqui no consultório quando eu atendo casais. O casal que chega aqui, ele está com uma grande dificuldade de se comunicar. Um não consegue dizer para o outro o que está pensando, o que está sentindo, um não consegue se colocar no lugar do outro. Então, a perda da comunicação, da possibilidade de você contar para o outro o que está se passando com você, também pode gerar distanciamento. A infidelidade é um outro fator, a traição, né? É um outro fator que pode levar o casal a se separar. E quando que ela leva um casal a se separar? Ou quando ela é muito frequente, quando ela acontece sempre, ou quando esse casal não consegue elaborar o que levou ali a traição e não consegue ultrapassar isso. Quando é possível ultrapassar, que há um entendimento do que aconteceu, caso isso esteja relacionado à relação, esse casal permanece junto. Quando não existe essa possibilidade de ultrapassar essa separação, de entendimento do que houve, de superação disso, há muitas vezes aí a separação. Por deixar de amar. Muitas vezes as pessoas que estão há muito tempo juntas, elas se transformam, elas têm outros interesses, elas mudam os seus sentimentos, os seus objetivos, as suas propostas de vida, o seu sentido de vida, e isso afeta também ali a relação. E aí ela se dá conta que existe um amor que passa a ser um amor fraternal, um amor por alguém que faz parte da sua história, que faz parte da tua vida, mas que não existe mais ali um amor erótico, vamos chamar assim, de amor erótico. E isso pode gerar aí uma necessidade de uma separação. Uma separação, ela não precisa acontecer necessariamente por conflitos, por brigas e por desentendimentos graves. Ela pode acontecer com a existência de um amor também, só que um outro tipo de amor, um amor fraterno e não um amor erotizado. E aí as pessoas decidem, desse casal, buscar novos interesses, buscar uma nova relação, aonde elas possam tentar encontrar esse amor erotizado. Então esses todos são motivos mais comuns, mais frequentes, que podem gerar a separação. A gente não está dizendo aqui que existindo um desses fatores, necessariamente o casal vai se separar, mas são os fatores mais frequentes que a gente observa tanto aqui na clínica como em pesquisas que são feitas sobre isso, que podem levar aí a um distanciamento e consequentemente a uma separação de casal. Agora, é importante também saber que tudo isso pode ser pensado, enfrentado, discutido, esclarecido numa terapia de casal. Esse, inclusive, é o lugar e a função da terapia de casal. A gente falar sobre todas essas questões para ver se é possível o casal, em tomando consciência do que está se passando, se transformar, se aproximar novamente, construir novos planos, novos modos de estar junto, ou se caso a decisão for de fato de uma separação, a terapia também ajuda a entender o que se passou para que esse casal possa tomar essa decisão de uma forma mais consciente e de uma forma mais saudável. A gente se vê no próximo vídeo.